giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Fala galera, estamos iniciando mais um Papo Sinofilia. Hoje aqui com o nosso convidado especial, ele que é adestrador e está à frente aí da escola de adestramento, o nosso amigo Peralta Júnior, que ele que veio de direto aqui do distrito de Mosqueiro. Eu sou o Tony Jefferson. Sou o Mauro. E nós vamos dar início àquele bate-papo bacana sobre a sinofilia. E o Mauro vai falar um pouco aqui sobre os nossos parceiros que colaboram aqui para a realização do nosso podcast. Pessoal, os nossos parceiros são a K9 Jail, o Nose MP e o Centro de Treinamento Von Norte. As informações vão estar na descrição do vídeo. Aí quem quiser mais informações, ter mais um conhecimento sobre esses três parceiros, tá aí na descrição do vídeo, né? E aí a gente vai ter um sorteio de um voucher, de uma camisa, de um valor para quem quiser adquirir uma camisa ou qualquer outra coisa lá no site da K9 Jail. Tá lá, a gente vai sortear. Para fazer parte desse sorteio, você tem que se inscrever no canal, você tem que comentar bastante no Instagram, seguir todas as nossas redes e assim vai te credenciar a participar desse nosso sorteio, desse voucher. E aí a gente vai começar aí a rodada de entrevistas. É isso aí. E aí, Peralta? E aí, meu amigo? Tudo bom, cara? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Cara, primeiramente agradecer a tua disponibilidade por vir aqui, participar com a gente aqui do Papo Sinofilia, tentar aí começar essa nova temporada do Papo Sinofilia, trazendo pessoas aí que representam o adestramento aqui no Norte, né? Pessoas que estão aí à frente das suas escolas de adestramento e adestradores. E aí o primeiro nome que veio foi o seu, por uma questão de destaque mesmo. Então eu fiz questão de com o Tony aí, a gente chegou ao seu nome e tá lhe convidando para vir para cá. Então, primeiramente, lhe agradecer a disponibilidade por participar e trazer um pouco aí do teu conhecimento aí para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão aí visualizando esse nosso podcast. Isso aí. Vamos dar início àquele bate-papo suave, né? É assim, uma coisa descontraída, uma brincadeira aí de amigos, né, que nasceu o Papo Sinofilia. Então, assim, Peralta, essa profissão adestrador, cara, tinha isso aí em mente? Isso aí é uma coisa que surgiu... Me explica aí como foi que surgiu isso aí, virar adestrador. O que é virar adestrador, né? Virar essa chave e ser adestrador. Inicialmente, agradecer, né? Uma satisfação imensa aqui poder participar, né, do podcast de cachorreiro, né? Tanto para o pessoal pet quanto para o pessoal que já foi militar ou é militar nativo. Isso é muito interessante porque a gente consegue fomentar diversas vertentes do cão, né? Isso é legal porque a gente quebra mitos também. Desde já, muito obrigado, né, pelo convite. Nada melhor do que seguir primeiramente os passos dos mestres, né? Então, com certeza. Antigamente, a gente sempre teve cachorro em casa, né? Já entrando na pergunta que você me fez, a gente sempre teve cachorro em casa e eu sempre fiquei muito à frente, né? De poder
conduzir esses cães em casa. A gente sempre teve pitbull, aí chegou um período que tinha Staffordshire, que eram cães que tinham um metabolismo muito acelerado, todo o tempo energia lá em cima, querendo trabalhar o tempo todo. E o meu pai, a minha mãe, e eu também, a gente é muito ligadão, né? Então a gente está todo o tempo, sempre praticou esporte, atividades físicas e tudo, e os cães sempre tiveram presente. E, por vezes, os nossos cães, né, os nossos cães de casa, nos resguardaram a nossa segurança. Tanto é que até eu morar lá com a minha mãe, 20 e poucos anos, ninguém tinha entrado lá ainda. E não tinha multa nem nada. Mas os cães, eles sabiam ali os limites onde eles tinham que fazer guarda. E aí acredito que nasceu uma paixão, a minha família sempre gostou de bicho e tudo. A gente não tinha nenhuma reclusão inteira, algum tipo de animal e tudo. E aí eu entrei no EB em 2011. Né? Então, em 2011 eu entrei no EB. Tinha um amigo antes, que era veterinário, que ia medicar nossos cães e tal. E a gente sempre sugava muito conhecimento dele. Né? E aí ele passava diversas informações pra gente e isso foi gerando uma paixão. E aí quando foi em 2011 eu entrei no EB, né? Na seleção ali natural de alistamento. Justamente Não foi tive servir, peixado, né? nada disso. Foi sugado, meio ralado. Né? Fui lá, já saía de casa, 4 da manhã ali, Mosqueiro, sempre morei em Mosqueiro, ia pro quartel e tudo. Aí consegui, tentei NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, aí não consegui vaga, e aí no mesmo ano teve alguém que perguntou, você quer servir como soldado? Falei, cara, já tô vindo aqui. Cara, quando eu fui me alistar, me falaram isso. NPOR eu não sabia. O Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Disseram assim, tu vai fazer o NPOR? Eu falei, tá. Faz prova, eu ia passando. No final me deram acesso, eu fiquei puto. Aí tem... Falei, pô, tanta prova, por que não me dispensaram logo? Antigamente tinha menos vaga no NPOR, né? E assim, a pessoa era bem seleto, um público bem seleto, e só tinha acesso quem já tinha acesso à faculdade. Eu já tinha iniciado a minha faculdade em 2011, de História, e aí eu tive a oportunidade de fazer as provas, né? A seletiva para o NPOR, mas aí, por algum motivo, não deu certo, e eu agradeço da mesma forma, porque isso me abriu novas portas. Então, em 2011, eu servi como soldado. 10 meses depois que eu estou na Força, eu abri uma vaga para a NPOR, né? Para eu ir para lá. Então, eu já era destaque da companhia, já era o praça mais distinta, já era o 01 para enganjar na minha companhia. Mas não era Caxias, não? Não, era soldado, recruta ainda. Né? E aí, assim, eu tive, graças a Deus, pela minha educação mais tradicional e tudo, com disciplina e tal. Quando eu cheguei no quartel, já sempre fui praticante de arte marcial e tudo, então eu já cheguei no quartel, já estava tranquilo. Eu já passei muito tranquilo pela questão da disciplina, da rigorosidade, para mim até me serviu, me deu uma polidez maior, né? Falando no meio militar, tu já chegou baseado lá, né? Já sabia, né? Dos macetes. Cheguei bisonho. Essa é maceteado. Recruta maldito. E aí eu cheguei lá, né? E aí 10 meses depois eu estava no NPOR, abri uma vaga, aí rapidamente ocupei a vaga, porque já se enquadrava naquele perfil ali. E aí, graças a Deus, daí, dos meus 8 anos que eu passei no Exército, 7 anos eu passei no EB, no NPOR, né? E aí, dentre os cursos operacionais que eu fiz lá dentro, fiz vários cursos lá, voltado desde piloto de embarcação até combate corpo a corpo, a parte de resgate, ambiente de selva, brigada de combate a incêndio florestal e por aí vai. E aí, o último ano, era em 2017 isso, eu tive a oportunidade de fazer o curso de cães de guerra. Assim, pintou uma vaga, eu fui lá com o comandante, solicitei a vaga, porque eu já tinha tido contato em 2012 com cães de guerra. Eu mexia com a parte de rapelaria, né? E era um sargento amigo meu lá, sargento Bruno Borges, hoje é subtenente, me levou para Terra Alta para a gente montar uma pista lá de rapel. Foi o primeiro contato que eu tive com cães de guerra, e eu achei aquilo maravilhoso. Pô, o cara descer de tirolesa com um cão e tal, e fazer, pô, tem esse binômio, né, que eu nem sabia o que era, mas esse laço... Já gostava de cão, já né? gostava, né, e esse laço com o operador, ele fala, caramba... Essa parte operacional, né? eu quero ser isso aí quando eu crescer, né? Quero Aí eu fui tentando, 13, 14, 15, 16, nada, 17 eu abri oportunidade, graças a Deus eu consegui. Fui o destaque do curso, né? Eu era assim, bisônio mesmo, não sabia. Tinha outros militares com muito mais experiência que eu no curso, né? Mas por desempenho e tudo, a gente conseguiu ser destaque do curso. Um curso bem puxado, 55 dias de
pauleira mesmo, né? Assim, agora a gente passou por várias vertentes, né? Desde na parte aquática, onde lançaram a gente lá no Ver o Rio para a gente chegar na praia, nadando com cão e tudo. Parte. Dizem que o teu curso só perdeu pro nosso de 2021, Foi, né? é verdade, isso é bem Foi mais verdade. sugado, né? É bem É verdade. verdade. Me falaram Eu que participei dos dois e tenho que concordar. né, Foi mano? bem, Tá aí, foi bem Mauro. sugado. Foi bem sugado, mas Né, o Cães de Guerra, quem perdeu um pouco sabe, pra gente. é o curso mais sugado do Brasil, é o nosso curso aqui do Norte. Até mesmo pelo clima, né, pela parte selvática, né, nosso ambiente aqui natural é bem puxado. Então, graças a Deus, foi o start para eu poder mexer com o cachorro nessa época. E a partir daí eu conheci o Mauro, né, em 2017, lá em Mosqueiro. E aí tinha um problema, uma questão de pessoal, depois que eu me formei, saí do EB. Tinha um problema com o pessoal lá, com mão de obra, no canil de lá. Ele me abriu oportunidade, né, para eu trabalhar lá, prestar serviço nessa área e eu fui me profissionalizando. Ainda no EB, eu vinha para cá toda sexta-feira. É porque é aquilo, eu sempre tive em mente e aprendi uma coisa com meu pai. Se você quer ser bom no que você faz, você tem que procurar pessoas experientes e pessoas que caminhem e que chegaram ou galgaram algo que está à sua frente. Você precisa estar andando junto para poder Sim. ter isso como Tem que estar ao lado dos bons, né? perfeito. Agora sim, Tony, eu tive uma dificuldade muito grande nessa questão dos mestres, né, nessa área principalmente. Hoje não, hoje o pessoal já me procura, claro, procura o Mal, que é referência, procura outras pessoas e já tem esse leque mais aberto, né, de pessoas que têm um pouco mais de conteúdo e que passam isso Sim. sem guardar para si, sabe? Então, na minha época, eu vi que isso tinha uma certa esse cara chegou agora e tal, já quer. Com Né? certeza. E aí, graças a Deus, eu convivi com o Mauro muito tempo aqui, né, no Vão Norte, prestei Como serviço. foi conhecer o Mauro através do curso? Através do curso, né? Eu conheci ele lá em 2017. E aí a gente pôde, na verdade, ele viu que eu era de Mosqueiro, né? Tudo, a gente chegou a conversar e tudo. E aí depois do curso eu cheguei com ele e falei, meu chapa, Mauro, eu preciso. Primeiro, eu até vou contar um fato engraçado. Primeiro dia de curso, né? Aí, pô, eu vi aquele cara, né? Eu sempre, pô, fui muito militarizado e tal. Aí, Padrão? pô, ninguém podia nem usar chapéu no quartel, meu irmão. Que dirá barba, que dirá bermuda. Aí tu viu aquele. Não, aí chegou lá o instrutor lá, pô, uma semana de curso, meu irmão. Quem é esse cara aí? Esse instrutor aí. Todo tatuado, barbudo. Muito apaixonado, né? Cara de mal, meu irmão, boné. Eu falei, não, esse cara Muito deve ser apaixonado. algum policial civil, algum policial disfarçado aí. Vai, meu irmão, mas o bizu é o seguinte, ó. Vamos? Nem pergunta, porque senão, mano, olha a cara desse cara, meu, a gente vai quebrar a gente. Mauzão, né? Vai quebrar a gente. E aí, pô, depois a gente foi ver que não tem. Era tranquilo, o Mauro sempre foi um cara tranquilo, sempre distribuiu conhecimento, né? E aí a gente foi se conhecendo e tudo. Aí eu comecei a frequentar aqui o Vão Norte, eu morava em Mosqueiro, saía do quartel, vinha para cá, treinava cachorro e tudo. E isso foi me lapidando para diversas situações. Sempre gostei de mexer com a parte de guarda e proteção, mas eu gostei também da parte de comportamento, sempre estudei isso e estudo muito. Então, lembro que o primeiro dia que eu cheguei aqui, não sei se você lembra, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui ajudar o Anjinho num boxe ali. Ele tava com vários cães soltos no campo. E aí eu tava lá já na labuta lá, né? Raspagem, tá, aquela parte de manejo e tudo, pra gente saber né, de cabo a rabo como é que funcionava todo o protocolo e tudo. E aí ele me chamou. Peralta, vem cá. Falei, deixa lá o Anjinho desenrolando lá essa missão que a gente vai falar de cachorro aqui. Aí ele foi me dando todas as vertentes de como é que funcionava o comportamento. O laboratório estava ali, no campo, um monte de cabeças, né? Um monte de cães com pensamentos diferentes, com comportamentos diferentes, fazendo uma leitura. E a partir daí eu fui começando a abrir a minha mente, né? Lá, pô, o cachorro não é só abanar a cauda e latir e morder. Cachorro tem todo, um ser Todo um contexto, todo né, cara? Um contexto. Toda a leitura, Perfeito. né? Leitura. E se você não entende isso, você não resolve o problema, você acaba sendo só mais um. E aí, graças a Deus, eu tive sempre o apoio do Mauro, né? E aí, 3 anos atrás, eu ainda estava prestando serviço aqui pro Vão Norte, tudo, vestindo a camisa da equipe, tudo. Ele me fez uma proposta e eu assumi o canil lá de Mosqueira. E aí, graças a Deus, eu aceitei essa proposta.
eu com a minha esposa, minhas filhas, meu filho agora também, né, que nasceu. E aí eu assumi um negócio sempre tomando o Mauro como farol, né, e as pessoas de outros estados também, que tem um potencial muito grande também nessa área, Sinop, e para os serviços que presta, né. Então, dentro desse nicho aí, a gente foi se aperfeiçoando cada vez mais, a gente foi para diversas missões juntos, diversos cursos também, fez diversas coisas juntos, né? Viagem, pô, lembro de viagem que a gente fez com exposição, fomos entregar cachorro, andamos mais de 6.000 quilômetros dentro de uma van, dormindo em cima de Um caixa de bocado de história. transporte. Tem bastante história aí nessa. E o que é legal disso aí, tudo que ele tá falando, é que às vezes as pessoas acham que você adquire conhecimento empírico, né? Ali, o cara ficou bom no que ele tá fazendo do nada. Não, o cara vai ficando bom com experiências, né? De dormir com o cachorro, de acordar, de entender a necessidade de um bicho sair. Ele Passa teve essa, perrengue, né? e ele Errando, teve acertando. essa oportunidade porque, assim, ele nunca se privou de fazer. Eu tinha a demanda, eu necessitava da pessoa e ele via aquilo ali, via e vê como uma oportunidade de crescimento para ele, entendeu? Então, assim, o que eu acho engraçado é que eu sempre comento, e algumas pessoas vão ficar com raiva disso que eu vou dizer, e infelizmente Momento polêmica. eu não posso agradar a todo mundo, mas é assim, em pouquíssimo tempo, tomou um lugar de destaque dentro do adestramento aqui no norte, aqui em Belém, por capacidade dele, de trabalho dele, de oportunidade, de saber ver a oportunidade e abraçar Olha, ela. ele acabou de falar. Eu saía do quartel, eu vinha pra cá e ia pra Mosqueiro. Se vocês puderem ver o destino de Mosqueiro, a distância, né? Que 75 quilômetros, né? Isso, Então, 75. Cara, sai da casa dele 4 horas da manhã. Daí, né, saía para o quartel, aí pagava. E vale ressaltar, até te cortando, vale, Força de vontade. vale ressaltar que essas vindas do Peralta para cá, elas não tinham vencimentos para ele ganhava no conhecimento. E aí sim, quando eu vi essa boa vontade, essa pessoa que estava ali, como ele falou, estava com um problema com pessoas lá em Mosqueiro, com trabalho e tal, surgiu a oportunidade de eu dizer, você quer? Eu lembro que ele ficou meio relutante ali, e eu disse para ele, né? eu disse, cara, se é o que tu quer, eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque tu vai estar dentro de um negócio que já funciona, podendo dar a tua cara nesse negócio, e é o que aconteceu. Chegou um momento que eu não tinha mais necessidade de estar com os dois canis, que foi um momento que eu acho que ele vai comentar aí depois, e eu chamei ele e falei, cara, eu acho que tá na hora de você caminhar sozinho. Então, o canil vai continuar sendo sempre seu amigo, sempre seu parceiro, mas chega uma hora que você precisa andar só. Andar só não quer dizer que como é que eu posso explicar? Vai ficar ali a partir daquele momento um desamparo, não. É andar só porque as tuas decisões, tu já tem capacidade de tomar aquelas decisões só, né? E hoje acontece isso aí. Ele tem a empresa dele relacionada a isso aí. Pô, show de bola. E hoje, né, cara, assim, eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu vivo de cachorro. Tipo, eu não faço nada com cachorro, faço porque gosto, mas eu não faço nada por permuta. Então, não, vem aqui, a gente toma aqui um chopp e tal, e Aí eu aí... trago meu campo, eu falei, pô, mas Tem uma galera Vamos aqui, analisar. e o Peralta não quis ser polêmico, mas eu vou ser. Porque tem uma galera, não vale a pena a gente citar nome até chato, mas que tá trocando churrasco por adestramento. Cara, carne eu como na minha casa, meu irmão. o seio da minha família, né? É. E assim, a gente tem dívida para pagar, tem boleto, e assim, a gente Tem leva equipe, com muito... né? Com certeza, a Salário. gente leva com muita seriedade o serviço. Já entrando nessa parte dos cães, né, desse meio pet também, antigamente, Tony, a gente via nossos cães, criados por nossos avós, nossos bisavós, eu acredito, os cães eram soltos no quintal, né, comiam o resto de comida ali e tal. Tinha, né? Não tinha todo esse amparo, tinha. esse amparo que tem hoje e tal. E aí, assim, o que acontece? Hoje eu acredito que os cães eles fazem parte da família, são membros da família. Dão preocupação igual um filho, geram estresse igual. Pós-Covid, né? Isso aí ficou muito. Porque assim, as pessoas quase que não saíram, né? Depositaram muito afeto nos cães e aí depois disso o cão começou a sentir falta.
porque voltou à vida normal, né? Então não tinha mais aquele acesso todo. A Foi o pessoa, que aqueceu o mercado, pessoal né? trabalhava de home office, né? Então, assim, hoje os cães são membros da família, né? Então a gente tenta fazer com mais seriedade possível os nossos serviços. Então, assim, não adianta só a pessoa falar assim, opa, hoje que dá dinheiro é mexer com cachorro. Vamos mexer com cachorro. Aí a gente agita a garagem de casa e tal, e começa. Não é Não é dessa assim, forma. vou mexer com o cachorro, né? Não é dessa Vou forma. Então, ajeitar a assim, garagem e abrir um negócio. com certeza, todo esse processo que eu tive, eu ainda não me sentia seguro até um certo tempo. Principalmente nessa fase que o Mauro falou assim, Peralta, eu acredito que já tá na hora da gente cortar esse cordão umbilical aí, né? E tu, pô, andar pelas tuas próprias pernas. Eu fiquei meio que, falar, pô, mas é uma forma mais precoce, será que é? Mas eu acredito que tudo tem o seu tempo. E aí deu certo, né? E graças a Deus eu agradeço, porque todas as adversidades que vieram para minha vida, sempre elas vieram como uma questão de troca. Eu sempre utilizei como uma motivação maior. Então, pô, se estava ruim o negócio, eu usava aquilo para eu melhorar o meu conhecimento, melhorar, potencializar coisas que em mim eu tinha dificuldade. Uma parada que é importante a gente falar aqui, como eu vim de um pós-quartel, passei 8 anos no quartel, passei uma vida, né? Então a gente sabe que o militar reservista hoje ele tem uma dificuldade até de se instalar aqui nessa sociedade, né? Na vida civil, porque o meu primeiro emprego, minha primeira conta foi tudo no exército. Meu pai, sempre trabalhei com meu pai desde os 9 anos e tal, mas nada de carteira assinada. Então para mim até mexer com a minha conta era difícil. Quando eu Automático, o saí, salário caía todo final do mês, todo né? dia primeiro, então chegou um período em 2018, em março eu dei baixa, e a gente recebe uma pecuniária, só que em 90 dias, eu recebi a minha pecuniária com 6 meses. E Esses aí 6 meses aí, né? ele inflou, e aí como é que eu fiquei, cara? Lá, pô, já tava começando a mexer com cachorro e tudo. Eu fiquei muito preocupado, porque eu já tinha 2 filhas, né? Já tinha meu carrinho, já tinha minha casa, e era soldado no EB. Eu tinha minha casa, tinha meu carrinho, eu tinha minhas coisas, mas não tinha mais o dia primeiro para me manter. Então, pós-quartel me deu essa quebrada, né? Então eu fiquei meio assim, falar, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Aí surgiu a situação realmente de poder mexer com o cachorro e tudo. E aí eu lembro de 1 agosto de 2018, eu falei assim, ó, nunca mais eu vou passar por um mês igual a esse, nunca mais na minha vida. Era o mês de aniversário da minha filha mais do meio agora, né? Que é a Maria Laura. E aí, daí, isso me motivou. Foi numa dificuldade que me motivou a crescer, a melhorar. E graças a Deus, hoje, que a gente construiu, eu com a minha família, né? A gente não volta mais, se Deus quiser, aquele mês de agosto de 2018, que a gente, de olhar para a geladeira assim e falar, meu Deus do céu, cara, que isso. Então, Amanhã, assim, né? Como é que vai ser? é muito importante hoje, eu acredito até que eu tinha comentado isso com o Mauro. Hoje em dia, se você é honesto, se você faz o previsto, você é honesto, você faz um trabalho com seriedade, você já se destaca. Principalmente nessa sociedade atual, Prospera, onde né? onde está tudo muito complicado. Até a pessoa ser honesta hoje é uma questão de honradez mesmo. Né? E eu tenho por quem e para quem. Né? Então, graças a Deus, a gente continua galgando, crescendo. Essa questão que o Mauro falou, ó, me interrompam se vocês quiserem, porque eu falo pra Não. caramba. E aí o Mauro até comentou a respeito do período, né? Eu já sou apressado, cara, demais. Às vezes eu fico pensando, pô, mas por que demora tanto esse negócio? Por que demora chegar tanto a minha vez? Por que demora tanto chegar? Eu sempre fui assim, cara, sempre. E aí o Mauro falou que num curto tempo realmente a gente conseguiu. Me autoavaliando, eu acredito que eu consegui realmente chegar num ponto que dá para melhorar muito mais. Não é nem ainda. Eu estou engatinhando nesse meio, né, de cachorreiro, mas graças a Deus com seriedade, é, 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 com seriedade, a gente está conseguindo criar credibilidade, né, com a clientela e tudo, com os amigos também, certo? Então é mais uma... Ah, é bacana. Eu te acompanho no Instagram, né? Estás evoluindo bastante nas tuas postagens. Show A de de bola. ontem, se não me engano, aquela que o cão, né? Tu tá alimentando Sobre ele. a posse do Aí tu faz a recurso, né? indicação e tal, põe um texto do Ah, sim, lado. sim, sim. Bacana. Sobre a leitura, Ele é bem né? reativo, né? Ele mordia, A né? As linguagem, pessoas. a linguagem canina. É importante, né, cara, essa situação que ele tá falando, né? De chegar ao seu momento, né? Isso. Quando a gente não sabe esperar, e é uma coisa que eu sempre comentei com ele, quando a gente não sabe esperar, muitas vezes isso até na própria vida. É igual a história da comida.
Se você não sabe esperar, você come cru. Não é tão bom quanto tá preparado do jeito certo. E às vezes aquilo vem amargo, aquilo às vezes vem dolorido. E é o que eu sempre falei para ele. No negócio, na vida, no adestramento, ou no que é que seja, tem que dar tempo ao tempo para as coisas irem maturando, irem acontecendo e as coisas irem se fomentando, né, ali do jeito certo. Eu vou aproveitar isso aqui para te fazer uma pergunta assim. Como é que tu enxerga hoje, Peralta, a situação dos clientes, né? Como é que estão esses clientes? O que é que tu avalia esses clientes? Eles estão mais exigentes, eles estão mais informados, eles aceitam mais a indicação, eles contrapõem muito. O que é que tu vê aí dessa questão desses clientes? Excelente pergunta. Olha, hoje em dia a gente tem passado, né, a perceber que o mercado está cada vez mais exigente. Principalmente quando as pessoas entram em contato comigo e perguntam assim, olá, tudo bom? Eu me chamo fulano de tal. Queria saber qual é o seu método, se o seu método é positivista, se o seu método... se você usa equilíbrio dos reforços. Eu falo, pô, esse aqui fez o dever de casa, né? Tá estudando, sabe? Assim, pelo menos tem uma teoria de como é que funciona, não é tão leigo no assunto, entendeu? Então, Mas assim, tu utiliza o método de Mauro, como ele diz? Da Método mãe dele. da lambida e mãe mordida. Lambida e Não deixe de mordida. ser o equilíbrio dos O método reforços, da né? mãe dele, Da né? mãe dele. Assim, cada caso é um caso, né? E a gente precisa deixar isso muito claro. O que a gente tenta orientar sempre a clientela? Hoje, as pessoas elas investem muito em saúde, ao ponto de deixar o cachorro às vezes até sem imunidade, porque dá tanto do remédio, tanto da coisa que não deixa o cachorro pisar no chão, né? E investe muito em estética. Pô, legal, isso é bacana pra caramba. Saúde, estética, isso é top. Mas o fundamental também para essa tríade dar certo é a educação. As pessoas investem pouco em educação no cão, né? E aí, assim, aí vem entre o meio empírico. Não, eu acho que funciona desse jeito. Então, eu tenho que botar o cachorro sempre para dormir comigo. Tutor, né? Virou tutor, não é mais o dono de cachorro, não é mais o Seria pelo proprietário. fato dessa humanização, né? Que Com estão certeza. humanizando cada vez mais. O Mauro, até inclusive, ele tem no curso dele uma matéria que ele aborda muito, que é o antropomorfismo, né? E é eu tentar direcionar situações humanas para o meu cão, e isso o cachorro não sabe, não consegue absorver isso. Muitas das vezes a gente tem hoje, eu acredito que seja até um dos problemas mais recorrentes, que é a ansiedade por separação. Já não só um fruto da pandemia, mas é um fruto mesmo desse autocuidado, ele chegar Dependência emocional, isso aí. chegar quase que 100%, né? Então, todo o tempo a gente está tentando É uma dependência emocional. isso, criando uma situação no cachorro. O que você quer? Igual como é uma criança. O que você quer? Ah, você quer comer? Aí o cachorro tá virando a vasilha. Ai, o que você quer? Você quer carinho? O cachorro tá pedindo carinho, você vai dar o carinho. Aí você cria uma dependência realmente emocional. O cachorro, você vira refém do cachorro. E o que é engraçado, de ser que o Peralta está relatando, é que as pessoas inconscientemente criam no cão uma parada de condicionamento operante do cão estar sempre fazendo algo para ser retribuído, ou seja, ele nunca para de estar em atividade. O cérebro dele fica assim: faça alguma coisa para me dar atenção, faça alguma coisa para me dar atenção, faça alguma coisa para me dar atenção. E vem dentro do positivismo isso aí, que é onde eu falo, eu acho que o Peralta compactua com isso aí, que não é que os adestradores hoje são contra o método positivo. Os adestradores, pelo menos os que entendem aí dessa situação, eles são a favor do equilíbrio dos reforços. Eu vou usar a punição, mas eu também vou usar um Ser reforçador. justo, né? Da mesma forma que a Ser mãe justo. né? Ela é lambida e na mordida. E assim, gera uma correção para o mau comportamento, né? Mas gera um reforço quando está no comportamento adequado. Então, muitas das vezes, eu digo que o cachorro aprendeu a apertar o botão. O cachorro aprendeu a apertar o botão. Ele quer o carinho, ele vai lá, aperta o botão do carinho. Qual que é? Ele estava lá, ele veio, pediu aqui no meu colo, aí eu fui lá e dei o carinho, automático. Aí daqui a pouco o cachorro aperta o botão da comida. Qual que é? Ele pega a vasilha, joga sapeca para um lado, É, o sapeca para o condicionamento outro. operante, né? Fica cheia. Aí aperta o botão, o cachorro aprendeu o E as botão. pessoas acham engraçado dizer assim: olha como ele é sabido. Olha Ele como pega a ele panela porque ele está com fome. Claro, ele está com fome, mas ele entendeu que em algum momento, quando ele fez aquilo, ele foi premiado com aquilo que ele queria também.
Aí a gente acaba, né, criando assim, tendo uma barreira. Na hora que você vai falar pro dono do cachorro ali, que isso não é o mais certo, não é o mais assertivo. Você quer resolver o problema, então você precisa mudar a sua conduta com o seu animal para poder resolver esse desvio de comportamento. Senão você vai gerar um problema, igual como é. O tutor nem se dá conta que ele que tá sendo, já foi É, adestrado pelo cão. 90%, cara. É ele que faz o que Eu uso ele aqui em quer. casa, eu uso aqui em casa uma brincadeira que eu digo o seguinte: eu treino cachorro e adestro proprietários. É porque, na verdade, os verdade. cachorros chegam aqui para serem treinados e os proprietários chegam aqui para serem adestrados, porque eles já estão fazendo tudo errado. E outra coisa, nessa vida corrida, o pessoal tem feito muito o seguinte: vai sair para trabalhar, enche a vasilha do cachorro de comida, sai para trabalhar. Aí o que acontece? O cachorro ele não está mais criando um vínculo com o dono. Ele só cria vínculo com o dono no momento que ele está mais excitado, no momento que ele está mais ansioso, que é a hora que o dono vai chegar, que é a hora que ele vê uma coleira, aquele 10 minutinhos que o dono tem ali para poder pegar o cachorro e levar para passear. E aí ele vai criando um vínculo num nível de excitação gigante. E aí no principal, que é a hora da alimentação, ou então na hora que o cão está mais tranquilo, tá cada um na sua. E aí não cria um vínculo sadio, um vínculo saudável. Aí, por exemplo, cria uma situação que é o posse dos recursos. O cachorro está criando um vínculo com a vasilha, com a gamela. Ó, não mexe na minha gamela, porque a minha ração sempre tá cheia. Aparece aqui, eu não sei quem é que me dá. E aí vai criando um vínculo com coisas. Ó, o sofá é meu. É a história das dependências, né? O sofá Dependência é meu. emocional, dependência alimentar. Se o cão não tiver isso aí, ele faz isso aí que o Peralta falou. Ele não cria vínculo com o ser humano. Ah, o ser humano é legal pra mim. Não, o ser humano tá ali. Quando ele chega, que é pra me mexer com ele, ele fica parado, eu fico parado. É o que acontece hoje, na verdade, Peralta, assim, entrando nisso aí, é o que acontece muito com pais e filhos, né? Sim, sim, O pai sim. sai pra trabalhar, o filho vai pra escola, quando o pai chega, o pai vai pro celular, o filho vai pro celular. Às vezes acaba que ninguém sabe quem é pai, quem é nada, porque tá ali celular, celular, É celular. verdade. O cachorro é mais ou menos isso aí. Às vezes você chega e não tem um tempo pra ele, pra dar uma saída, pra criar desopilada, essa né? brincadeira com ele, cria isso aí. E Peralta, te perguntando também, entrando ainda nessa situação desses cães, quais são os cães que você mais tem mexido e os principais comportamentos? Assim, se tu pudesse enumerar pra gente aqui, assim, cara, a raça tal é a raça que hoje eu tenho Quase 100%. Né? mais problema, que as pessoas mais me procuram e mais me procuram com esse comportamento. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque em breve a gente vai convidar criadores. Legal. E eu quero trazer criadores e principalmente criadores de raças que estejam nesse rol de problemas, para a gente entender se isso aí é da raça, Pode ser como para a gente entender se isso genético. é das né? pessoas que compram essa raça, que são desse Sim. jeito. Entendi. Tu tem alguma raça assim que tu note? Porque eu tenho uma raça, eu não sei se vai bater com a tua. Depois que tu disser a tua, Eu tenho. minha começa com B. B. Um B. Cara, assim, eu tenho, né, pegado muito Shih Tzu, Bulldog francês, alguns, mas a grande maioria é Shih Tzu. Shih Tzu, Temperamento ruim? ansiedade por separação, coprofagia, xixi Coprofagia cocô. da raça, tá? Pois é. Aí o que acontece? Eu tenho pegado alguns casos que, assim, a gente criou um direcionamento rápido e deu certo. Eu vi que não era só, porque a gente sabe que no Shih Tzu tem esse comportamento da raça. Potencializa, claro, né? Mas eu vi que era também um desvio de comportamento por conta do manejo do dono. Entende? Então, era uma forma que o cachorro pegava o negócio, saía carregando, todo mundo saía voando atrás do cachorro. Aí era o único momento que ele tinha. Ia falar, Atenção das pessoas. todo mundo tá brincando comigo. E aí foram três casos recorrentes que a gente resolveu com orientação e as coisas deram certo. Né? Aí fala, pô, mas será que o negócio está somente na raça, né? Claro, respeitando essa característica também. Né? É potencializado pela Potencializou o problema, né? Mas assim, Bulldog francês também. raça. A coprofagia no Bulldog francês, não. O desvio de comportamento, agressivo. Agressivo. Quer montar, principalmente não castrados. Quer montar, quer dominar todo Cara, Como é o tempo. nome desse termo? Coprofagia, comer cocô. Comer cocô. Ah, isso. E É, aí, comer você cocô. explica pro Comer pessoal cocô. que tá assistindo que vocês dois aqui... É os comedores de cocô. Comer de Pronto, cocô. tá vendo, pessoal? É isso aí. Boca podre. Olha só, uma coisa engraçada, né? Eu te falo isso
vou te falar isso assim. Eu faço parte da diretoria do Kennel Clube aqui como diretor Sim, de sim. raças. Uhum. E tem uma coisa que eu sempre relato, eu acho que isso é importante a gente pontuar, que as pessoas existem modas. Aí a moda da Sim. raça tal, é a moda da raça tal. Cara, os bulldog franceses, eles são cães que mordem. Eles são cães, eles não são só fofinhos ali de ficar, eles são cães com temperamento. São cães, né? São Não, e são cães. bulls, né? São bulls. Hoje eles não têm tanta capacidade de morder, mas são cães que mordem, sim. É como se fosse você falar do bulldog inglês, você falar do Boston Terrier, Sim. raças que antigamente faziam. Os bull bites, né? Os combates Mordiam de verdade, e os bulldog franceses, às vezes, isso puxa na ancestralidade na dele, linha né? de sangue. Mas é legal. O que eu ia falar do B são os Bully. Eu tenho tido muito problema aqui, muito Bully eu não... problema com Bully, com American Bully. Agressivos. Que é o bebezão, né? Cara, é porque assim, começou a ter muita consanguinidade, né? E o que acontece é assim, tu imagina um cão. A gente tá até com um aqui, o Tyler. O dono dele deve estar assistindo a gente aí, o Yuri. É um cachorro que foi criado desde os 3 meses. Quando chegou em Belém, ele receioso, com adestramento, comprou aulas de comportamento, método positivo. E o cão já chegou chegando. Então ele ficou até os 7 meses. Comidinha, comidinha, comidinha. Ficou adulto. E aí já não aceitava mais a comidinha. Quando foi pegar a primeira correção, botou pra Partiu pra morder. cima. Botou pra morder, mordeu ele, quis complicado. brigar e tal. Extremamente reativo, um cão nervoso. E que, por isso que eu perguntei pra saber se tinha essa. Porque Ele assim, casava, né? uns As raças. 5 ou 6 que vieram pra cá no adestramento. Eu tenho pegado muito cachorro pequeno com problema. Eu acho que o pessoal acabou esquecendo que cachorro pequeno também é cachorro. Precisa suprir as necessidades. Imagina e que tudo. é pequeno, é inofensivo, não, cara, morde. E muitas meu amigo, vezes. problema. E muitas vezes eu acho que até uma função do adestrador ele ter capacidade de entendimento da raça que ele vai treinar. Eu Perfeito. sempre questionei isso. Com certeza. Cara, eu sou adestrador de cães, aí tu pergunta assim, a raça tal, qual é a função dela? Ah, não sei. Como é que tu vai treinar? Não pode ser o mesmo para todos. Porque tem cães que têm funções diferentes. Dentro de um grupo de cães existem funções. Então, por exemplo, você pega um Yorkshire. Conhece o Yorkshire? Sim. Peludinho, bonitinho, lindinho e tal. Aí o cara me liga e fala assim, cara, ele tá quebrando tudo. Cavando, querendo entrar dentro do buraco aqui do meu sofá, querendo fazer isso, querendo fazer E aquilo. disseram que era calminho. A raça é um terrier. A raça é daquele jeito. Aí vai contrapor porque o cara não entendia da raça que tava ali. Mas E aí, Peralta, tem conseguido resolver essas agressividades? A gente tem resolvido, né, com gasto de energia, direcionamento da energia do cão e também aquela questão da assessoria comportamental, né? Então, a gente tem ido na residência tentar juntar todo mundo e falar assim, ó, as regras são essas, você precisa modificar, porque senão não vai dar certo. Não adianta só o adestrador fazer o papel, é igual filho. A gente dá, vamos largar o moleque lá na melhor escola, falar, ó, te vira aí. Se eu Porque não fizer um a escola não acompanhamento, educa, né, cara? se eu não fizer um A acompanhamento, escola ensina. não tiver lá em cima, não vai dar certo. A mesma coisa é o cão. Até porque é muito injusto até com o adestrador. O adestrador passa pouco tempo com o cão, a não ser que o cão more com o adestrador. Mas é injusto para o adestrador, por exemplo, pegar um cachorro de 1 ano, passa 24 horas com o dono, ou então com a secretária, e ir para uma escola e passar 1, 2 dias no máximo e permanecer naqueles comportamentos. Por quê? Porque aqui ele é tolhido de alguns maus comportamentos e na casa E dele quando ele volta pra casa. vira o cabeção. Entendeu? Cara, isso é uma balança, né? Eu costumo falar aqui assim: você quer que eu, adestrador, em 1 mês que seu cachorro passou na minha casa, resolva um problema de um cão que passou 4 anos fazendo errado? Isso é injusto. É injusto. Eu não tenho como É fazer. injusto com o cão, injusto com a E era isso gente. que eu queria perguntar. Se existe problemas de tutores de cães que, olha, eu tenho problema, eu vou entregar meu cão para o adestrador, quero que ele resolva o problema. Beleza, o cão vai, faz o trabalho, tudo certinho, olha, devolve, tá aqui o teu cão, tá? Funciona. Chega lá, o Voltou a tutor volta Não, a funciona. fazer tudo errado de Funciona novo. de Aí ele du- vem cobrar de ti. Funciona de 2 maneiras. Dando pílula do conhecimento ou pode pilim-pipi. A gente tem aqui um sachê que a gente vende, que é um sachê mágico de conhecimento e de adestramento. Você põe na água,
Dog Science. tutor. Não, na água do cachorro cachorro. e ele Cachorro. aprende tudo. Ah, sim. Porque às vezes, Tony, engraçado, você esperar tá falando, foi uma brincadeira que a gente fez aqui num curso, que é o cara querer que o cachorro dele aprenda sem ele ter ensinado. Sim. Aí o cara chega no cachorro, isso eu vi muito em curso, eu vejo muito dono fazendo. Billy, senta, Billy. Billy, senta. Aí tu pergunta assim, ele só ensinou ele o que é senta? Não, e tu tá mandando ele fazer o quê, então, né? Então, Ele ainda diz assim, mas ele sentava lá em casa, peraí. Aí começa a assistir de e novo. o que é mais Não me faça engraçado, vergonha, e o não que é me mais engraçado, isso que o Peralta tá falando, às vezes o cara pega o cachorro, diz assim, Peralta, leva lá pra tua escola, meu cachorro tá atacando todo mundo aqui em casa, morde todo mundo, leva lá pra tua escola. Aí o Peralta leva, o cachorro quer atacar o Peralta, quer morder todo mundo. O Peralta vai lá dar responsabilidade pra esse cão, amigão, pra tu comer, tu vai ter que me aceitar. Começou daí. Precisa nem tocar no cachorro, vou só te dizer, ó, rosnou pra mim, latiu pra mim fome. A gente vai se equilibrando, vai chegar uma hora que ele vai dizer, pô, o provedor da minha comida tá vindo, então eu vou deixar esse cara vir porque esse cara é legal. 4 meses depois, o Peralta já puxa a língua do cachorro, já vira o cachorro de cabeça para baixo, já toma injeção, já faz tudo. O dono chega lá, o Peralta entrega o cachorro pro cara, o cachorro já tenta pegar logo o filho do cara. O cara vai dizer, vem cá, Peralta. Que adestramento foi esse que Cachorro tu nem me fez, conhece maldito? Fez um amestramento. Que adestramento foi esse que tu fez, maldito? Aí Igual ele o diz nosso coffee assim, break. cara, ele faz tudo comigo. Entrega pro cara, o cachorro não faz nada. Aí eu te pergunto, tu foi um mau profissional? Aí O que você, foi que aconteceu? aí você vai ver o histórico de visita do dono. Nunca nem foi lá. Nunca foi. Foi lá Aí acompanhar isso o é treino. complicado. Tem uma outra situação que eu queria até levantar aqui. A gente tem tido muitos problemas com cães que puxam no passeio, reativos no passeio. Reativos a movimentos, a criança, a cachorro. Por quê? Muitas das vezes as pessoas pesquisam, elas saem para comprar, comprei um cachorrinho e o material que eu vou receber por diversas vezes indicação é o uso de uma ferramenta chamada peitoral. Não tem nenhum problema com o peitoral. O problema é o uso dele. Eu sempre uso a seguinte analogia: eu me segura que eu quero brigar, o peitoral. Você tá na rua, aí é tipo a escola, né? Me segura que eu quero brigar. Agora me segura que eu quero brigar aquele cara. Aí você larga, o cachorro vai lá dar uma cheirada. Cara, e o cachorro, ele quem tem um pouco de conhecimento dele, sabe que ele trabalha por uma força contrária. Se eu tensiono, ele me puxa. Potencializa, né? Se eu empurro para um lado, ele me empurra para o outro. O peitoral tá o Perfeito. tempo todo tensionando ele a fazer força para Perfeito. frente. E o peitoral, na verdade, se o Peralta fala, eu não sou contra o peitoral, eu particularmente só sou a favor do peitoral para atividade física Pronto, é um dia chegar. ou proteção, só. E aí a gente faz, né? Inclusive, já deixo aqui aberto para as nossas atividades de canicross, né? Dog adventure que a gente faz, que é mais uma ferramenta que o adestrador, eu posso dizer que não é... Eu vi. Perfeito. Eu vi, né? Faz que tipo as trilhas. Isso, com que os cães, esse né? não é não é um adestrador moderno, nada disso. Mas eu digo que é você tentando abrir o leque de conhecimento para as pessoas e dar ferramentas para o público, dizer assim, falar, caramba, eu também consigo praticar uma atividade física, resolver um problema para o meu cachorro, dar função para essa energia toda que ele tem, fazendo algo prazeroso entre eu e ele, que é uma trilha, uma corrida. Num lugar bonito, né, Muito cara? bacana pro animal. Então a gente tem isso, né? feito isso todos os domingos, né? Sensorial do cachorro vai a nível 1000. Isso. Além de manter essa lealdade, né? Esse binômio. Bora né? correr, Tony, nós dois? Bom, Tem Domingo, trilha light? Tem trilha light. Só andando? Trilha. 2 km tá bom. Não, muito. A cada 500 metros água de coco. Mas é caminhando, No não peso- é no correndo. peso- não, Tem o é refrigério correndo. da praia e É tal. correndo. Pronto. Mas falando de caminhada, eu lembrei que a gente caminhou aí 12 quilômetros numa missão que a gente foi. Nem me conta que rapaz. me dói meu pé na mesma hora. Tu imagina eu andar 12 quilômetros. Mochila, cachorro, tudão. Eu cheguei e disse assim, Peralta, leva a mochila. Aí levava a mochila. Teu Peralta, canga. leva o Canga. cachorro. Aí chegou uma hora que eu disse assim, caralho, Peralta, tu lembra onde é que tá o carro parado, bicho? Eu não Eu aguento falei, mais andar, "Mano, não. só não pede pra eu te carregar, mano, senão meu. Foi longe, bicho, nós andamos muito, Corrido. olha. A gente não pode contar detalhes, mas foi um negócio, Missão selvática. missão selvática. E assim, tava com tanta sede que acabou só um releasezinho que é um negócio bacana.
A gente andou 6 km para chegar lá no lugar, chegou num determinado local, um barracãozão e tal, vamos fazer a missão que tinha que fazer. Deu hora do almoço, os caras pegaram 2 cebolas. Tá me dando azia só de lembrar. 2 cebolas, uma farinha zona assim, 2 carnes de lata, daquelas carnes de lata, meteram na farinha. Conserva, Conserva. Conserva com cebola e farinha? Azia, Ô, na certa. Pra mim. 1 hora da tarde. 1 hora da Aí eu tarde. botei pra dentro, meu irmão bateu no estômago, a azia subiu a nível hard, né? Arrebentou lá, Água, acabou a água, eu esqueci que eu tinha 6 km pra voltar. Volta. E não é brincadeira, foi marcado isso aí. Nem Não. eu pensei que eu conseguia andar tanto na minha vida. Andaram. E a gente não foi programado pra andar Não, isso tudo, era não. bem menos. A mentira que me contaram era no máximo 2 pra ir, 2 pra voltar. E toda hora que eu andava, eu dizia assim, mas tá perto, tá? E eu, na empolgação pra ir, massa. Eu me lembrei que eu tinha que voltar, que não tinha como ninguém buscar a gente lá, porque atolava carro, atolava tudo. Resumo da ópera, na metade acabou a água. A gente vem voltando, meu irmão, tem um cara cavando um Cavando um poço. poço artesanal A lá. água marrom. Eu digo que é tu mesmo, na boca dela mesmo, de morrer. Mas foi legal, foi uma história... Bacana. Peralta, Missão. Peralta já teve umas histórias aí comigo aí com o cachorro, não só de exposição, essa coisa toda, mas umas coisas operacionais aí bem interessantes. Foi Ficou bem marcada, né? interessante. São reais. Pois é, Peralta, eu achei interessante. Explica mais um pouco sobre Cara, esse serviço assim, aí, cara. é uma atividade de lazer, né? Onde ela tem por meio dessa trilha, né? Que a gente faz, costuma fazer com o cão. Ele é atrelado no peitoral, né? Então ele te ajuda a vencer os obstáculos. Se é uma subida, até porque como a gente está correndo em matilha, sempre tem alguém que está puxando. Então o cachorro ele te ajuda. Então você vai ver assim os percalços que vão surgindo. O cachorro está ali te incentivando. Claro, a gente respeita a integridade física do cão. Quando ele quer parar, a gente orienta, deixa parar. Tem pit stops no meio da trilha. A gente nunca faz trilhas muito longas. Horário mais ameno, onde o Muito sol tá mais bacana pro tranquilo. tutor, né? Se exercitar Perfeito, junto com perfeito. o cão. E assim, cara, a gente tem um Fortalecer resultado o imunômetro. fantástico. Resultado E vai dar fantástico. criança ao adulto, A cara. criança Minha ao filha adulto. participou A filha da Nicole, né, participou, a filha do Mauro participou lá com a da Ada, primeira inclusive. competição que ele que a fez gente lá na fez praia. lá. Ele criou um negócio bacana que ele criou 3 modalidades. Uma modalidade profissional, uma modalidade intermediária e uma modalidade kids. Aí as E minhas aí filhas foi participaram, a massa. Nicole, foi bem legal. Aí a gente está com esse intuito de fomentar cada vez mais essa atividade aqui. E é assim, o Canicross ele é um stand-up paddle com cão, ele é uma corrida de bicicleta com cão, ele é uma caminhada, um trekking, né? Ou uma corrida. Muito Então bacana ele mesmo. tem essas vertentes aí, E isso é bem legal. Mosqueiro tá bem propício a É um isso, né, cara? atrativo gigante, né, turístico ali que a gente tem. E aí E as nada mais pessoas justo junto. de estar Massa. juntando, né? Fazendo uma Interessante, união com mano. isso aí. E Interessante aí sim, mesmo. aí o uso do peitoral a gente orienta lá, Orienta ó, lá. usa o peitoral que aqui vai dar certo. Peralta, e essa parada dos protecionistas, né? Essa questão dos protecionistas relacionado ao uso de algumas ferramentas. Você teve algum problema? Por enquanto, meu chapa, ainda não, né? Mas a gente percebe o seguinte, é igual aquela situação de bairro, né? As pessoas estão tendo problema próximo com furto ou então com algumas dificuldades. Aí eu falo assim, não, vou ficar quieto porque não está mexendo comigo. Só que de alguma forma isso está te trazendo alguns malefícios. Então, o que é importante, né? Acredito eu. Criando esses programas, esses podcasts, isso ajuda, como eu falei no início, a fomentar diversas Quebra de mito, orientações, né? conhecimentos e quebra de mito. Porque, assim, às vezes a pessoa que está lá representando uma lei para não uso de um certo tipo de material, às vezes ela não tem o conhecimento prático de como é que funciona. Às vezes é um cão reativo, por exemplo, de 6 anos, que morde a guia e morde tudo. Como é que a gente vai conter aquele cachorro? E peitoral. Entende? Então as pessoas, às vezes, ela não tem o conhecimento Fazem específico. procurar uma consulta de um Perfeito. especialista. E né? não salvaguardou, né? Não salvaguardou aquela situação. Olha, não vai poder usar nessa situação. Nessa condição. Mas né? nessa condição você está autorizado a usar. Então, ficou muito abrangente algumas situações de impedimento, né? Cara, e assim, entrando nessa vertente do não poder, né? Eu acredito que tem um problema aí estrutural, que é o seguinte. Você, para virar adestrador, basta você dizer que você é adestrador. Perfeito. Então, a gente sabe que pessoas que se capacitam, pessoas que entendem do uso da ferramenta, têm resultados maravilhosos. Mas tem gente que ouviu falar
sobre um equipamento, compra o equipamento e vai lá e coloca isso aí. Se tu pudesse me falar aí um pouquinho sobre a tua experiência, não de cursos com cães, mas o que tu vê do mercado aqui no norte, de orientação, de informação, não falando dos outros profissionais, mas questionando essas pessoas que vendem um serviço e muitas vezes não têm um conhecimento para vender aquele Perfeito. serviço. Da mesma forma, eu sempre gosto de usar analogias, né? Da mesma forma que a pessoa fala assim, hoje o que dá dinheiro é mexer com cachorro. Então vamos montar uma creche, vamos montar um daycare no pátio de casa porque vai dar jeito, vai resolver. E aí isso não resolve, né? Porque não se tem a prática. Mesma forma é com o adestrador. Às vezes o adestrador ele fala assim, pô, eu tenho 2 cães, pô, meus cachorros são bem legais, são bem educados. Vou virar adestrador, vou poder ajudar outras pessoas porque eu tenho 2 cães e eu sei o comportamento desses meus E cães. você usou uma palavra bem legal, eu vou virar Vou adestrador, né? As virar pessoas às vezes adestrador, pensam que é virar Eu fiz de ser adestrador. Pronto, vou virar acordei adestrador. hoje, quero Acordei ser hoje adestrador. Pronto. É. E aí gera um problema maior, porque eu generalizei os meus cães como fosse, ó, a cabeça do cão é desse jeito aqui. Eu tenho um exemplo de 2 cães e eu generalizei. Cachorro são cabeças diferentes, eles têm situações individuais, problemas específicos. Então, São indivíduos diferentes. a gente não pode generalizar. Por exemplo, o Tony tem 3 cães lá, vai ser os problemas que tu tem lá, Tony, vai ser igual para tudo. Cara, e os cães, eles são frutos do meio. Total. Então, por exemplo, eu pego uma ninhada e uma vai pro Tony, uma vai pro Peralta, uma vem pra mim, uma vai pro nosso chefe ali da produção. Thiago, Cara, cada um vai dar experiências pro seu cão e ele vai escrever na página em branco dele. Aí nós 4 contratamos um adestrador para trabalhar pros 4 cães. E esse cara chega com a mesma metodologia pros 4, ele vai ter problema. Vai ter problema. E é isso aí que é foda. Ainda tem uma situação, né, que os cães eles também agem por mimetismo, né? Então, eles acabam copiando. Explica aí pro pessoal o que é mimetismo. Eles acabam copiando aquele comportamento que você, por vezes, tem feito, né, diante do contexto social do cão. Então, o cão ele avalia, opa, aquele cara, ele chega, potencializa aquele comportamento, ele faz igual. Eu vi um Beagle, é o seguinte, ele achou uma lata de lixo, daquelas que você aperta, né, e você aperta e ela faz... Sobe a tampa. Ele viu e ficou Ele fazendo. viu o dono fazendo e jogando lixo lá. Jogando até que um dia jogou alguma coisa que era palatável, ele foi lá, cheirou e pá, apertou o negócio e... opa, Aí sabe o que ele ficou fazendo? 3 horas da manhã ele ficava lá, tac, 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 apertando aquele negócio e a tampa batendo. Por quê? Porque ele viu o pessoal fazer, né? Então, eu vejo todo mundo correr para abraçar todo mundo quando a campainha toca. O cachorro vai na mesma intensidade. Então, às vezes ele copia o perfil do ser humano também. Então, se você é um cara que não gosta de receber visita, eu sempre quis. Meu cachorro começou a morder visita, mas eu nunca gostei de receber visita em casa. E aí, como é que eu vou trabalhar isso, né? Então, Se eu não adestrar o dono a ficar sociável, entende? né? Então, tem diversas situações que o cão acaba criando o mesmo perfil do dono. Então, é isso que o Mauro falou, né? Do quesito de diferenciação. Então, para isso, o adestrador ele precisa ter um leque de conhecimento. Não é, eu sou positivista. Vai dar certo com todo mundo, cara. Pode ser que dê certo com o cão? Pode ser que dê certo com o cão, entende? Mas assim, eu quero passo a passo, a base. A gente não vai entrar por esse meio. Mas assim, dentro dessa situação também, meu chapa, eu queria abordar uma situação rapidinho, que eu ganhei neném agora, né? A gente ganhou neném agora, o Joaquim, tá com 2 meses, e eu fiz um trabalho com meus cães lá, principalmente com os meus cães de companhia, que a gente tem Dash Hound, né? Um salsichinho lá. E a gente fez um trabalho com eles para eles não criarem perda de privilégio. Porque eles sempre foram cães de companhia, pesam 5 quilos, então dormem com as minhas filhas, tem o local de fazer xixi cocô, tem todo um contexto para eles poderem conviver dentro de casa. Né? Não comem de graça, as meninas treinam eles, então tudo é dentro desse nicho. E aí a gente começou a ver, entrou em alguns casos com perda de privilégio. O cachorro era o bebê da casa, e aí a proprietária do cão engravidava, né, e começava a mudar. Começou a criar, o quarto que era do cachorro começou a ser o quarto do neném. Aí isso começou a gerar um conflito na vida do cão. O cão já identificou o cheiro de um outro membro ali, né, naquele ambiente. E aí isso começou a gerar problema. Quando a criança nasce, que chega em casa, o cachorro quer
partir para cima da criança ou morder todo mundo que está ao redor. Não é geral, né? Não estou generalizando. Tem alguns cães que são muito tranquilos. Os donos, inclusive, já orientam. Coloquem choro de criança. Tentem mexer na alimentação dos cães enquanto eles são filhotes, porque a criança, quando estiver engatinhando, vai puxar a orelha, vai chegar perto daquele cachorro, você vai estar de costas, vai chegar perto daquele cachorro enquanto ele estiver comendo, vai meter a mão na ração, se esse cão for reativo, ele vai agredir. Eu tenho casos de cães lá que são assim. Então, tenho casos, inclusive, de cães moradores comigo, que não conviveu, não se toleraram mais. Então, a casa era para o cão, e quando veio a criança, todas as atenções voltaram Isso para a acontece criança. muito, né? Cara, E isso é quando recorrente. a família cresce, né? Aí a pessoa já se adianta, olha, vou doar meu cão porque vai nascer meu filho, ele pode morder, já fica com aquele medo. Cara, e 90% disso aí, não sei se Peralta concorda, mas 90% disso daí acontece quando os donos não têm a liderança dos cães. Perfeito. Quando o dono tem a liderança do cão, o cão entende que aquele novo membro veio por mim, que sou líder, ele aceita ali perfeitamente e ele passa a cuidar também. Eu tenho um exemplo aqui de cães que vieram para minha família adultos e que quando eu cheguei falei para eles, ó, quem manda aqui sou eu, as coisas funcionam assim e essa pessoa aqui vai lhe comandar igual eu comando, porque eu estou colocando ela nessa situação. E o cão vai lá e diz, não, tudo bem, eu já entendi que isso é assim, não precisa passar disso daí. Então, às vezes, a gente vai voltar naquela história do proprietário, que ele tem uma responsabilidade muito grande no controle do indivíduo dele, né, por conta disso aí. Mas é um toque legal isso aí da perda de privilégio. E essa questão do tutor, o tutor ele é responsável por tudo que seu cão gera de malefício para quem está ao envolto. Se ele late muito, excesso no condomínio, ele vai ser responsabilizado até, às vezes, criminalmente, né? O cachorro sair e atacar alguém. Uma lesão corporal, né? Então, assim, o tutor ele é responsável também por essa situação. A posse do animal de estimação, ela é uma posse responsável. Então, assim, eu como dono, eu tô responsável por todos os atos que esse meu cão cause a terceiros. E até a questão de vias públicas. O problema é que não existe uma cobrança em cima disso aí. Mas já melhorou muito, cara. Já melhorou muito. Eu acredito que com o futuro, né, mais para frente, a gente consiga aplicar uma cultura do cão adestrado. Não uma cultura do cão adestrado como era antigamente, que o cão era na brutalidade e tal. Hoje existem outros recursos, claro, a gente usa o equilíbrio dos reforços, mas eu acredito assim, tem que ter uma cultura do cão adestrado para que você consiga ir no shopping sem ser você quer ir com a família num restaurante onde é pet friendly, mas o cachorrinho tá lá, aquele cão, ele não está preparado para estar naquele meio. Ele é um membro da família, mas ele não está educado para estar ali. E eu não tenho a obrigação de estar ouvindo aquele latido, então, assim, é importante isso, a cultura do cão adestrado. Isso, assim, entrava nos 4 cantos do Pará. Eu vou te falar até, isso aí não é a cultura do cão adestrado, é a cultura do cão educado, Pronto. Né? Do cão, porque a partir do momento que ele precisa estar no meio de convívio com outras pessoas, não é necessariamente ele ser adestrado, é ele ser educado. Ele se comportar para aquele meio da forma como aquilo ali pede. É como uma criança, cara. Show. Você vai levar uma criança, ela é travessa para uma missa e ela tá lá gritando e tal. Ela não tá educada para estar naquele convívio. O cachorro entra mais ou menos nisso aí. Isso que você tá falando é verdade. Às vezes você vai numa praia e... Não aqui, eu vi isso em Fortaleza. Você vai numa praia, chega, senta num lugar para comer na praia, onde aceita cães. Cara, tu não consegue conversar. O cachorrinho do lado tá querendo pegar o cara que passa vendendo pipa, o cara que passa vendendo picolé, o cara que passa... Dá vontade do cara cavar um buraco. E você sabe o que é engraçado? Não, sabe o que é engraçado? Esse final de semana eu passei por isso que eu citei aqui. Eu estava lá com a minha família e tal, os amigos. Aí, o cachorrinho no colo, enlouquecendo. O bichinho lá, tava todo enfeitadinho, bonitinho. Aí tava lá os SRDs da praia lá, né? A fim de cair um peixinho ali, frito. Cara, o cachorro sociável, altamente sociável. Passava o picolezeiro, vê lá, tinha... Eu quero aqui, eu quero o peixinho que tá aqui, ó. Passava o garçom, o cão não esboçava reatividade nenhuma, cara. Agora o cão, né,
cliente lá, o cão pet, tá esboçando reação, reatividade com tudo e com todos, porque não Enlouquecendo. foi realmente educado para aquilo, né? Então, eu acredito que se a gente, a partir desse momento, começar a criar essas vertentes, né? Começar a fomentar cada vez mais a questão do conhecimento, fazer as pessoas buscarem conhecimento, a gente chega assim nesse cão É, educado aí. eu vejo que começou agora, vamos dizer, né? Essa partida dos proprietários, tutores, né? Pelo conhecimento, porque antigamente cachorro era você deixava ele no quintal, dava comida e não tinha negócio de muito de pegar para passear e levava para veterinário, o cuidado que está tendo hoje em dia, né? E eu tô vendo que está crescendo bastante. As pessoas estão buscando mais informação para cuidar dos seus cães e educá-los. Perfeito. E o adestrador é esse professor aí, né? Isso. Esse cara Esse que profissional hoje, de na TI. verdade, o que eu acho interessante, aí entrando no que a gente estava conversando no começo, sobre essa cobrança do profissional, né? Essa cobrança do proprietário com o profissional, de perguntar metodologia, de perguntar isso, perguntar aquilo. Você vê que hoje você tem um respeito muito maior. Quando você sabe um pouco mais sobre o comportamento, que você chega com uma pessoa, que você lê aquele cachorro, e que aquilo que você leu sem você ter visto aquele cão cai em tudo que é aquilo que aquela pessoa convive com aquele cachorro, você ganha um respeito muito grande e confiança, né? A E pessoa aí, fala, é isso mesmo, a caramba. partir dali, você tem uma outra visão. A pessoa, o tutor, tem uma outra visão do profissional. E aí, assim, eu entro já numa outra pergunta para ti sobre isso aí. O que tu acha que pode ser feito para melhorar essa relação entre o profissional e o proprietário, o tutor? Como é que tu vê uma situação de que tu possa fazer esse estreitamento? Porque eu noto que muita gente, até pessoas cães que vêm para cá treinar aqui no centro de treinamento, proveniente de outros lugares que tiveram problemas ou simplesmente por facilidade, Já passaram por por alguma outros, coisa né? passaram por outros, as pessoas reclamam uma coisa que é o seguinte: tem muita gente que fala o que o proprietário quer ouvir. Fala ali, não, é isso mesmo, ou seja, concorda com tudo. Às vezes, por uma questão de realmente não conhecer do que pode ser feito para modificar, ou simplesmente por uma forma de querer ludibriar mesmo ali. Então, assim, eu fico pensando numa situação assim, como é que você acha que esse profissional hoje, vamos falar o profissional o adestrador, que é um estudioso, que é um cara que tem um marketing pessoal, que tem uma escola, que tem uma série de coisas ali envolvida, tem que se portar com esse profissional. É aquele profissional que só diz o que o cara quer ouvir ou é aquele profissional que diz o que é que tem que ser dito? Eu digo que eu ser cachorreiro, né? Ser esse cara que trabalha com cachorro e tudo, isso virou uma filosofia de vida. Então, eu não vejo só essa questão de cobrar um serviço simplesmente para o cliente ouvir o que ele quer ouvir. Às vezes o cliente chega lá e fala, eu quero esse cão assim, 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 assim. Você fala, não, cara, não é assim, calma aí. Vamos avaliar o cão, vamos ver se ele tem perfil para isso. Vamos ver se você tem perfil para poder conduzir um cão desse nível que você quer. Não é assim, eu não posso só te vender um serviço, vou fazer X, tá aqui, ó, tu me paga, eu finge que treino, tu finge que acredita, a gente finge que o cão tá adestrado, tá tudo certo. Não é bem assim. Então é muito importante a gente produzir conteúdo, a gente sempre buscar orientações e indicações daquele adestrador, daquele profissional que a gente está buscando, né? Não só ir na rede social, mas procurar saber com os clientes, ó, aquele Os adestrador, resultados de outros aquele clientes, né? adestrador tal, ele vai, e assim, o boca a boca, nada Sempre melhor, funciona, sempre né? funciona. Né? E assim, ele vai falar, ó, não tive, hoje em dia eu até vejo assim, eu mudei até a minha concepção de treino. Por quê? Antigamente, eu fazia uma coisa que eu vejo muito aqui em Belém, o cara cobrar por aula. Isso e tal, cobrar por sessão, por aula. Isso não dá resultado. Por quê? Você vai uma vez, aí você vai duas vezes. Aí o proprietário ele não dá prosseguimento. Não houve um ciclo de treino. Aí o que, que vai acontecer? Vai um outro cara lá, né, fazer uma visita. Não, vou botar meu cachorro aqui pra dentro aqui, porque ele tá adestrado. Aí o cachorro não entra. E pula na visita, toca o terror. Eu falei, mano, esse teu cão foi adestrado? Foi adestrado. Quem adestrou? O Peralta adestrou.
2 aulas, entendeu? Na vida do cachorro todo. Então eu não faço mais isso. Hoje eu faço por ciclo. Então, obrigatoriamente, existe um ciclo para quê? Um ciclo de 4 ou 8 sessões, dependendo do problema, para que a gente consiga criar uma boa base. Às vezes o cão já está formado, a gente precisa reabilitar esse indivíduo e a gente precisa deixar bem claro que aquelas atitudes, aqueles comportamentos que o cão está tendo, é muitas das vezes por conta do seu dono. Então a gente precisa realmente criar uma situação e dizer assim, ó, a gente precisa fomentar um ciclo. A partir daqui lá, quem treinou esse cachorro? Foi o Peralta. Mas, pô, por que ele não está fazendo? Ah, então a pessoa já sabe, é porque você não deu continuidade no que ele te ensinou, porque ele realmente te ensinou. Então isso é muito importante hoje, isso é o que dá credibilidade para a gente. Então, assim, não é só eu dizer o que o cliente realmente quer ouvir, né? Então é eu criar uma É massagear o ego dele, né? criar uma filosofia, manter um protocolo de treinamento para aquele cão específico e seguir aquilo à risca, diariamente. E aí o dono, né, os donos, pessoas que convivem com aquele cão, eles seguirem aquele mesmo, para todo mundo falar a mesma língua do adestrador. Aí as coisas vão dar certo. Aí a gente não vai ter problema com essa, levei para adestrador tal, não deu certo, levei para outro, não deu certo. Ou até o adestrador tem que desconfiar, porque pode ser uma pessoa que não está fazendo o papel dela. É importante isso aí. Peralta, e outra coisa, uma pergunta aí relacionada a Belém, né? Belém e resto do Brasil. Tua concepção profissional, tua concepção de clientes, tua concepção de eventos, tua concepção de um modo geral, onde é que tu acha que a gente está aí? Como é que a gente está aí situado nesse mapa, né? Relacionado a profissionais, Perfeito. relacionado a clientes, relacionado a eventos. Tá, com relação à situação de eventos, né? Eu acredito que ainda tem poucos eventos, né? Desde uma simples caminhada, né, até um seminário específico de algum conteúdo, etc. A gente tem hoje muitos canis nas forças, né? E tem muitos criadores também. Só que a gente precisa investir em conhecimento, senão a gente acaba posso dizer, banalizando o cachorro na vida das pessoas. Isso é uma dificuldade, por quê? Porque as pessoas acabam adquirindo cachorro sem ter conhecimento e acaba tendo problema de comportamento e aí vão ter duas situações: ou adestra ou eutanásia, sacrifício animal, né? Então, para a gente evitar isso, a gente precisa ter mais eventos. A gente precisa, por exemplo, Mauro tem aqui o Sabadog, né? É um evento que você paga uma taxa, Mauro, para vir, para poder passar Se orientação. não for cliente do. Porque assim, como é que é o meu cliente já modelo de tem, né, gestão, né, aqui do Canil disso aí. Os clientes do Canil, o sábado é gratuito, os de fora externo pagam uma taxa para Perfeito. participar. Então, isso é uma ferramenta. O Canicross lá é uma ferramenta. A gente também recebe cliente aos sábados. Quando tem seminário, a gente abre, o cara vem falar de comportamento. Ele vem reforçar o que muitas das vezes a gente está trabalhando aqui também. Então, assim, o que a gente tem de conteúdo de profissional aqui já tem um mercado legal, né? As pessoas já se dedicam mais, as pessoas já querem aprender mais. O Mauro é referência aqui porque ele tem uma grande escola, né? E muita dedicação, muito esforço. E assim, à medida que foi tendo demanda, você obrigatoriamente precisou, Com né, certeza. trazendo pessoas, aumentando recursos, fazendo melhoramentos, à mesma medida que isso acontece também comigo. Então, isso é muito importante, tanto os eventos, quanto trazer pessoas de fora, quanto o nosso pessoal sair daqui e apresentar uma coisa com seriedade lá fora também, para que a gente aos poucos se torne referência também para o resto do Brasil. Com relação ao mercado, né, o mercado pet, nosso mercado é bem grande, a gente teve aí uma criação exponencial de shoppings hoje Crescendo muito, né, na cara? nossa região metropolitana, shoppings de verdade, shoppings de cães, né? Então você anda lá por diversas gôndolas procurando diversos tipos de caminha, diversos tipos de Sessões mordedores. inteiras, né? Só para Perfeito. Veio para Belém todos os grandes grandes marcas, Então né? pets. se está vindo, né, um estudo de mercado é porque tem Tem serviço, isso. tem mercado. Aí as Demanda, pessoas né? falam assim, pô, Peralta, você vai para outro lugar, você pretende ir para outro lugar do estado e tal, trabalhar e tal, não sei o quê. Porque lá em lugar tal é assim, lá em lugar tal é assim. Fala, cara, é assim, a gente tem muito serviço aqui.
a gente tem muito problema. Né? Então, se a gente fizer algo sério, né, com eficácia, com mais clareza possível, a gente vai ter um bom desempenho e vai conseguir fomentar diversas situações aqui boas, né? E o grande sacada do mercado aqui de Belém é que, por exemplo, eu vou falar por experiência minha, 16 anos, 16 ou 17 anos que eu moro aqui no norte, Belenense raiz, já. eu vi um crescimento não só da área canina, né, da área de profissionais, da área de negócio relacionado a cães, né? Você vê aí que antigamente não tinha uma Cobase, não tinha uma Petsy, não tinha um Petland. Raposo, E né? hoje. O Raposo é regional, né? O Raposo é um cara que Mas entrou no. Mas ele entrou no. parou, né? Ele entrou no negócio pare. porque se ele não faz aquilo, ele é engolido, Com pô. certeza. Tu chega aqui, uma Cobase da vida, tu chega um Pets, tu chega uma Petland e eu continuo pequeno, eu vou ser engolido por esses caras. Então eu tenho a tendência a isso. É você ver assim, dos únicos que tem aqui no norte que foi nesse acompanhamento foi ele. Sim, sim. Que montou 2 mega negócios gigantescos. Tem um lá na Domingos Marreiro, tem um ali na Centenário. E o Raposo era um cara da feira de São Brás lá, o Pet Shop Raposo. Eu morava na Avenida Ceará e eu tinha raiva do cacete, porque lá tinha um negócio de uma rádio que ficava nos postes. Pet Shop Raposo, O dia 6h30 da manhã. Ficava, meu. Pet Shop Raposo, lugar do seu cão. Venha comprar. Ah, meu irmão, dá vontade de jogar um chumbinho e. Vap! O negócio era na janela da minha casa, aqui assim. Mas enfim, que a gente está falando sobre esse crescimento, né? Que aumenta a demanda, só que tem um problema, né? Quando aumenta a demanda, aumenta a oferta de também serviço. E infelizmente eu sou a favor demais, cara. Assim, eu queria muito que isso regulamentasse como profissão, que existisse um órgão regulador, que não fosse assim, eu pego hoje, mando fazer 2 camisas de adestrador e você é adestrador na rua e vou vender serviço. Porque o que eu já ouvi, cara, quando eu vim morar aqui em Belém, de dizer assim, mas como é que você cobra? Ah, eu cobro normal, todo mundo. Não, mas eu não pago antecipado, porque o último que veio aqui me cobrou 3 meses, foi embora, nunca mais veio, depois de 1 mês de aula. E aí você começa com descrédito, porque você fala, você é o quê? Eu sou adestrador. Aí o cara diz, mas vem cá, como é esse teu negócio, né? Eu fico meio preocupado com isso. Isso é Eu vi meio duas ruim. situações rápidas, só pra gente comentar aqui rapidinho. E uma situação foi a situação do cara que ia pra tomar café. Botava lá, sentava no sofá, uma garrafa de café, por favor, tá? Enchia o copinho. Isso aqui já é adestramento, a gente tá observando. Me dê mais um pouco de café, por favor. Acabou aqui, só traz um outro café pra mim. Tá? E o outro... Terminei, posso ir embora? Posso ir embora. Não, mas aí o que você fez? Não, Observando a cachorro. Socialização dele comigo tomando café. Aí, Fazendo um estudo. E uma outra situação foi de um cara que eu vi, falei, cara, 2 canicoso, né, 2 dogs argentinos. Aí, cara, eu cobrei 7 mil pra deixar esses 2 cães aqui. Ia lá 2 vezes na semana. 30 dias. Pô, me dá uma indicação desse cliente aí. Não, cara, e assim, infelizmente isso acontece. A pessoa desconhece, né? Quem tá dizendo que é adestrador desconhece mais ainda. E aí isso gera um problema. Realmente. E aí vem aquela história do boca a boca, né? O Pará tá falando, e o boca a boca é a chave desse negócio aqui no Pará. O boca a boca é muito forte. Pro lado positivo e pro lado negativo. Eu lembro quando eu vim morar aqui em Belém, eu tive uma rejeição muito grande das pessoas. Isso é até engraçado. Porque quando eu vim para cá, eu já era do meio. Então eu trabalhava com adestramento, mas uma parte de exposição de cães. Então eu era handler, que é uma função, que é um adestramento para exposição. Quando eu cheguei aqui, os caras não me procuravam para apresentar cachorro. E eu ficava frustrado. Caralho, porra, eu tô aqui, os caras não me procuram. Que porra é essa e tal? Será que eu não sou bom no que eu faço e tal? Aí um dia eu conversando com um amigo meu, bicho, por que a galera? Porra, porque os caras acham que tu cobra caro pra caramba. Mas, cara, nunca ninguém me procurou pra saber o preço do meu serviço. Orçamento, pô. Aí quando eu disse, quer saber, eu vou chamar os caras aqui. Bicho, vem cá, bora botar o cachorro. Não, pô, tá doido, não tem uma grana pra te pagar. Mas, meu, eu cobro X reais. Como é? Tu cobra quanto? X reais, pô. É mais barato do que fulano. Cara, eu cobro esse valor aqui, que eu acho que é um valor justo e tal, e tal, e tal, e tal. Meu irmão, aí parecia que eu tinha mexido no vespeiro.
Os caras É o ciúme. tá cobrando mais barato que Já armar, começou o meu ciúme irmão. de macho. Meu irmão, aí vem a história do ciúme do macho, que é escroto, meu irmão. E aí O vem, ciúme de homem é bom, né? vem esse negócio aí. Mas assim, eu digo pra todo mundo. Digo pra todo mundo. Dificilmente eu saio daqui porque eu gosto do mercado, eu gosto do ambiente, eu gosto da dificuldade. Aqui tem uma dificuldade que eu acho que o Peralta acompanha isso aí. Eu acho que é já numa escala grande, que é o achismo dos clientes. Ah, eu, fulano de tal, fazia assim, dava certo, mas você não continuou com ele, tá me procurando. Aí entra uma situação que você sempre fala, né? Que é a situação de preço e valor. Você É, agrega valor no seu serviço, no seu negócio, você vai estar sempre um passo à frente. com Sempre. certeza. Meu chapa, falando ainda também nessa situação, só para a gente falar um rapidinho aqui, sobre a questão do próprio de buscar, né? Então, no passado, eu acredito que os 2 anos anteriores aqui, a gente viajou muito, a gente fez muito seminário, e então a gente trouxe um esporte aqui para nossa região, justamente para abrir mais um leque, que é um leque de competição, Tony. Então, assim, cara, Eu trouxe diversos adestradores, cara, renomados aí do Brasil, eu quero Pra você criar competir. um calendário, para né? fazer seminário. Sabe quantos adestradores participaram desse negócio aqui quando a gente traz? Quase nenhum, cara. E assim, ó, a gente trouxe um esporte chamado Monte Ring para cá, para Belém, né? Em Manaus já existia, aqui no Rio Grande do Norte, mas a gente trouxe para Belém. Pioneiro nesse. E assim, mais um leque para a pessoa, não quero treinar meu cachorro, não quero. Eu quero competir com o meu cachorro, beleza. Então, ó, tem Explica um aqui. pouquinho aí sobre o que é o Mundial Ring. O Monte Ring é um esporte, né? Conhecido mundialmente, né, mano? Que ele aborda Tem a obediência. raízes Belgas, né? né? Obediência, salto e proteção. É o que tá mais próximo da realidade. Da realidade possível. Então a gente usa tem um figurante, né, que é o decoy, que é o cara que ele desde a formação de mordida até a competição, ele vai se entrando nessas vertentes. E assim, cara, nada mais é do que você trabalhar muito com o seu cão, né, de forma relacionável, né, de uma maneira muito adequada de adestrar. E assim, você passa por situações com o seu cachorro onde você vai ser colocado à prova tudo aquilo que você treinou dentro de um programa. Existe um regulamento, né, para o quesito de obediência, para o quesito de salto e o quesito de proteção. Então, tudo E tudo dentro isso dentro de situações reais. reais, né? Que aí existe um cenário que é criado por um juiz, ó, o cenário vai ser esse, vai dizer como é que é a prova, vai ter dois figurantes, vai ter recusa de alimento, vai ter distração, vai ter salto, vai ter ataque frontal, ataque com obstáculo, Defesa do defesa do condutor, guarda de um condutor. objeto, escolta. Então, assim, diversas situações que ocorrem dentro desse esporte, é um esporte muito E bacana. que você pode usar no dia a dia com o seu cão de proteção. Perfeito. Desafiador, né? Desafiador. E assim, quando você trabalha desde a base, pô, tem um resultado fantástico na vida do cachorro também. E eu escutei uma coisa que eu achei muito legal relacionada a isso que ela tá falando do Mondial Ring, que foi uma explanação de um juiz que ele disse o seguinte: Mondial Ring é um esporte que é você e o seu cachorro contra o regulamento. Não é você e o seu cachorro contra o seu oponente. Você não tem oponente no Mondial Ring. E tudo Porque isso você sem corre, guia, viu? você corre com o seu cão dentro dessa prova, que é uma prova de adestramento onde leva os limites do cão ao máximo, onde você disputa contra o regulamento. Você perde ponto do regulamento. Você não está disputando contra o cão do Peralta para ver quem faz mais bonito ou contra o cão do Tony. É o cão que perde menos ponto, é o cão que ganha. Então é você e o seu cão contra um regulamento. Isso aí faz com que vire uma grande família. Aqui a gente está tendo uma dificuldade, eu não vou te dizer desmotivadora, porque eu não sou de me desmotivar, eu sou o contrário. Mas a gente trouxe isso aí, o Peralta é homologado como figurante pré-mondial, foi lá em Fortaleza, pagou a etapa dele lá. A gente montou um clube onde a gente já está no calendário nacional como eventos. Então tem lá o clube aqui em Marituba, tem o Peralta, tem Cão cão. titulado. E aí o que que acontece? A gente abriu aqui os treinos, né? Cara, ninguém complicado. participa. É um evento muito bacana, a gente É. vê isso em TV a cabo, né? Canal de TV a cabo, esse tipo Vê. de competição, mas isso é muito bacana aqui. Em Belém aconteceu um evento desse, Eu acho que e o o pessoal problema- participar, né? Eu acho que o problema sou eu e o Peralta. E assim, eu deixo bem claro, se for esperar que eu vá babar ovo de alguém, meu chapa vai continuar só eu e o Ficar só Peralta no esperando. evento. Porque não... E aí, assim, Tony, a gente não embarreira nada, cara.
As coisas estão Vem, abertas. né? Bora participar, Moleque, bora tá fazer. aberto. Cara, deixa aberto porque, como eu falo, ele pensa, acha que a gente tem compactua isso aí. Quero ver a sinofilia crescer, cara. É o que eu falei esses dias, um cara me perguntou sobre o podcast se ia ter exatamente esse papo que tá tendo aqui, adestradores. Aí o cara me perguntou e falou assim, mas bicho, tu vai dar espaço para outros profissionais que trabalham? Cara, eu não tenho esse problema, bicho. Eu não Isso é tenho outra esse visão, problema. Ó, uma coisa que eu falo com a minha esposa. Falo pra ela assim, ó. é, é, a concorrência, ela é muito boa. A concorrência, ela é boa porque obriga você a atender melhor, obriga você a criar vertentes do teu serviço melhor e Sair da obriga tua você... zona de conforto, porque Ah, tu pensa que tu tá bem. Total, pô. Aí tu vê um Não, cara que tá aquele fazendo cara melhor. não vai mexer comigo ali. Isso. Não, pô, e aí, Exato. e assim, o cara tá sempre buscando, fomentando Qualquer ideia, negócio. Em melhorando. tudo, cara. Isso aí faz parte, Isso é bom, isso faz pô. parte do crescimento. Isso aí faz parte do crescimento. Mas enfim, Deixar vai ficar falando de cachorro aqui vamos até... continuar aí mais um pouquinho. E assim, pra gente entrar em outra vertente, né? Tu me falou dos cães, tu me falou dos problemas que tu encontrava aí com algumas metodologias, né, e tudo. E como é que tu vê essa situação futura, Peralta, aí, os cães, um futuro relacionado a essa formação que as pessoas estão tendo com cães? Vamos dar um exemplo assim. Se as pessoas continuarem com esse Do jeito que estão, pensamento né? de que o cão é um filho, de que o cão é um animal que não é um animal, porque se eu falar animal como filho dá problema, né? Não, então é uma coisa, é um ser que tá Cara, a ali. sociedade tá muito chata, né? Até assim, você precisa se tolir muito hoje. E às vezes você não tem como eu falar a verdade se eu ficar me tolindo, pô. Eu vou ficar. Não, a gente precisa realmente falar a verdade. Só que as pessoas às vezes não gostam de ouvir a verdade. Então a gente tem que meio que falar de uma maneira menos danosa, menos Tem que ofensiva, né? Para as pessoas. ser melindroso nas É, palavras ali mas Cara, pra, eu não consigo, bicho. pra não ferir o ego das Eu não pessoas, né? consigo. Mas eu acredito assim, ó. Se as coisas continuarem, né, da forma que estão, já está havendo muitos problemas, inclusive existem alguns adestradores já levantando essa situação essa bandeira de dizer assim, ó, você começa a humanizar um animal, daqui a pouco vai ter gente dizendo assim, ó, minha cachorra, sou casado com ela. Ah, por quê, pô? Não, porque ela me faz bem, eu sou casado com ela. Isso Ela me pode. entende, né? Isso Não pode. traz Aí já vai problema. entrar para uma vertente, para outras vertentes que assim, você vai suprir problemas. Tem alguns países da Europa que é Já permitido. existe, né? Então você vai suprir problemas psiquiátricos, Inclusive o emocionais. sexo com animais, pô. Pronto. Então, essas questões, elas realmente Permitido, cara. elas Isso é vão se um- aflorar cada vez mais, né? Ao ponto de dizer assim, hoje eu tenho clientes, já vi pessoas que choram pelo fato de eu simplesmente tirar o cão do chão e botar em cima de um local indicado, a pessoa tá chorando, esvaindo em lágrimas. Vai que você tá agredindo os sentimentos do cão, Eu né? tenho que explicar de uma maneira, ó, isso aqui é importante para diminuir essa excitação do cão, ele precisa de um comando de liberação para poder sair dali, isso tudo. Aí eu Nada vou... mais tô criando regra na vida dele, que é pô. o que o adestramento faz. E aí a gente vai, parece que quebrando aquela bola, né, que a pessoa tá vivendo ali, Aquela bolha, na aquela verdade. bolha, né? Aquela bolha de vida que a pessoa tá vivendo ali, vai quebrando, batendo, Vai vai trincando quebrando. Aí a devagar. pessoa, às vezes, vai. Tem algumas que aceitam, né? Mas outras continuam com aquele Quando mesmo chegar, problema. quando chegar nos episódios de criadores ou de proprietários, que a gente trouxer pessoas aqui que vão relatar exatamente isso aí, que viviam dentro de uma bolha de humanização e que no primeiro contato com o adestrador foi duro e a pessoa teve vontade de matar o adestrador porque o cachorro não merecia aquilo, era uma covardia e que depois o cachorro foi lá e fez tudo que o adestrador disse. Essa pessoa volta e aceita tudo que o adestrador tem que fazer. E a partir do momento que é feito aquele controle, que o cara realmente de fato sabe, caramba, hoje eu tenho um cachorro que eu posso conviver com ele. Foi muito mais satisfatório Claro. convivência com o cão ali pelo longo da vida dele. Existem coisas que são obsoletas no mundo do adestramento, assim como diversas outras situações. Diversas coisas. A gente precisa ir se modernizando e melhorando. Mas existe uma coisa que não muda, que é a forma com que você aborda,
forma com que você aborda aquele conteúdo. Se você aborda ele com respeito, tanto pela pessoa quanto pelo cão, tudo que vier depois, isso aqui é respeitoso para o cão, respeitoso para o dono, respeitoso para quem está assistindo. Ninguém ficou de Pronto, ego, isso ferido, não gera sentimento, problema. nada, né? Isso não gera problema. Eu sempre costumo dizer, a pessoa fala, vou botar uma guia unificada. Aí eu falo assim, ó, usa analogia lá. Você sabe a tesoura sem ponta que a sua filha usa para cortar um papel? Se ela usar aquilo em formato para se defender, ela vai se defender com uma tesoura sem ponta. Então nunca às vezes, as ferramentas, mas a forma com que se usa aquele tipo de ferramenta. Se eu uso para fazer um mal, eu vou fazer um mal. Se eu uso para fazer o bem, para corrigir o mau comportamento, vai haver uma correção de comportamento. É história de profissionais e profissionais, né? Perfeito. Você entender o que você está usando, a ferramenta que você está E aí, se usando. você tem conteúdo, conhecimento, você dá a cara a tapa realmente, porque assim, a gente é ser humano, a gente vai errar. Vai errar, normal, a gente vai acertar, a gente vai aprender com nossos erros. Mas se você dá a cara a tapa, se você realmente está ali para oferecer alguma coisa que seja de bom grado para as pessoas, você vai ser questionado, você não vai ficar em xeque. Você vai ser questionado e vai falar, eu uso isso por técnica tal, abordo dessa maneira, assim, assim, assim. Aí você desconstrói um pensamento, Desmistifica, né? desmistifica, né? Um mito. Muitas das vezes a gente tem visto aí que isso realmente vai causar um problema, um dano para a sociedade muito grande. Não só Maior dos depois. cães. Não só dos cães. E Peralta, é uma raça difícil de treinar, cara. Cara, Não donos, difícil. Uma raça, um cachorro de uma raça específica, olha, difícil. a gente tem, né, ainda dentro das características das raças, umas raças mais primitivas. Vou citar o nome das raças aqui, os caras vão... Eu cobro até mais caro por elas. Isso. Então, ó, a Eu gente cobro tem- mais caro. Já lembro e falei, olha, eu falei lá no podcast que Pronto, da tua a raça é raça, né? difícil. Então, ó, Akita, Husky, Shar-Pei, Chow Chow, Mamute. Eu cobro dobrado. Essas raças, elas são um pouco mais complicadas, por quê? Porque elas são mais primitivas. Então, a base, a linha genética desses cães ainda está muito... algo Tem muito gente que não tem primitivo. esse conhecimento. Pronto, isso Muito aí que gera que a raça é problema. primitiva, por exemplo, o Husky. Tem gente que adora, é um cão meio que exótico aqui, né, pra nossa região. Ah, eu quero um Husky e tal. Aí já vai aquela dica, olha. Ah, mas por quê, né? Não, mas eu Mas estudei o Husky, É, o Husky ele super é lindo, tranquilo. eu vi lá no Wikipédia lá, o Husky é... E aí isso gera realmente um problema, né, maior. E aí, assim, a gente não pode deixar de se atentar a essas questões das raças, realmente, da característica individual. Se a gente trabalha com isso dentro do E esse primitivismo que o Peralta fala, aí relacionado a isso aí, eles são muito independentes, cara. Eles não querem relação, muita troca, sabe? Não estão muito interessados. querem quando querem. É um Quando cachorro gato. Tu Isso. chama, vem cá, ele Ele, olha ó. pro lado, aí tu tá ali de nada, ele vem pra sentir, faz um chorinho e some. Então isso é bem complicado. Eu cobro dobrado, Peralta. A hospedagem, mas não é brincadeira. A hospedagem aqui no Canil, hospedagem aqui no Canil dessas raças, eu cobro dobrado pelo seguinte, eles têm maior índice de fuga, eles têm maior índice de agressividade. Para teres uma ideia, os casos de maiores problemas que eu tive aqui no Canil com agressão foram Husky. Quase todas as pessoas aqui no Canil que foram Fora a mordidas situação foi de Husky. se alimentar, né? Que muitos deles não se alimentam. Não quer comer. Não quer comer. A ração tem que ser molhadinha. Não, e assim, quando vem ficar hospedado, às vezes nem... cara, e a hospedagem é um negócio complicadíssimo, porque o cão na cabeça dele tá sendo abandonado ali os primeiros dias. Aí ele não quer comer, ele quer fugir, e aí quer entrar, se enganchar. Eu digo, o cara vem me botar um husky. Ah, qual é a raça que você quer hospedar? Um husky. Tá, vou te passar a tabela aqui. Aí tá lá os valores: pequeno, médio, grande. E Husky. Não. Hospedagem especial. Taxa especial. Taxa especial. Aí tá lá, raças. Fulano, Beltrano, é o dobro do meu valor mais caro. Aí o cara diz, mas por que minha raça? Por causa disso, disso. Não, mas o meu na minha casa... Não é assim. O último que veio pra cá, que não era assim, passou 35 dias aqui no Canil. Dos 35 dias, 15 dias ele foi manuseado igual uma onça.
Queria matar todo mundo a qualquer preço, meu irmão. E o mais engraçado... 15 tentativas de fuga. E o mais engraçado que ele chegou aqui no canil, o dono tava comigo no campo, é um amigo meu, soltou ele no campo, ele brincou, ele pulou, ele correu, todo mundo pegou, o Anjinho pegou ele na coleira, levou ele pro canil, botou lá e tal, foi embora, o cara foi embora, aí eu fiquei tranquilo, viu, o cachorro de boa. Quando foi assim, 20 minutos depois, o Anjinho vem comigo e fala assim, vai lá ver o Husky, como Tá é que ele tá. virado. Virado Ele tava giraia. virado do cavalo do cão, meu irmão. Eu digo, não, moço, peraí. E passou 15 dias aqui com o problema da gente botar a comida dele dentro do canil. Botava com uma vassoura, empurrava, ele agarrava a vassoura. Graças a Deus, para não ter mais problema, ele comia. Porque o ruim é quando tu hospeda e ele não quer comer. E ainda é agressivo. Aí. Ele tenta fugir, tenta te morder, é uma confusão. E uiva pra caramba. Não gosto muito não dessa raça não. Acho bacana, mas não era uma raça que eu mexeria não. Peralta, acho que a gente tá chegando ao fim aí Show de bola. do nosso podcast. Essa era a intenção, né, de um bate-papo. Eu acho que foi um dos mais longos que nós tivemos aqui. E assim, muito descontraído, muito bacana. Acho que dá para mostrar um pouco aí do seu perfil, da sua capacidade técnica, de como você lida com como você aborda esses assuntos de uma forma muito técnica, muito legal. E aí fica o meu agradecimento, tá? Por você ter aceito, tirar aí o seu dia para vir aqui com a gente, falar um pouco sobre isso aí. Provavelmente não, com certeza você virá outras vezes em outros assuntos aí, que eu tenho certeza que você desenrola. Eu vou aproveitar para falar um pouco aí do K9 Jail, né, as blusas. As blusas, olha aí, ó. Alta já é patrocinado. Já ganhou o patrocínio dele aí. A gente ia dar um voucher pra ele, mas já tem. Espera meu chapéu, viu, Baixo? E aí, agradecer ao Vaz aí pela parceria com a gente, falar um pouco do Nose MP, nano e micropartículas de odor real, para treinadores aí que trabalham com cães de detecção, uma técnica bacana, uma metodologia criada aí por um brasileiro, um produto 100% brasileiro, que é o Nose MP do Ribamar. Vai estar aí no link, na descrição do nosso vídeo, os links para entrar em contato com essas pessoas. Centro de Treinamento Von Norte, que a gente tem aqui diversas coisas também que vão estar aí no link da descrição. E aí, agradecer o Peralta por ter participado com a gente aí. Passar a palavra para o meu amigo Tony. É isso aí, Peralta. Queria te agradecer pela sua participação, né? Tenho certeza que vai ter bastante visualizações. Os seus seguidores vão participar, interagir, né? Excelente. Participar conosco. Isso aí. Estamos aí, quem sabe no próximo episódio, né, Mauro? Próximo episódio aí. Polêmicas o nome. Polêmicas. Não só em episódio, mas em parcerias a gente vai fazer mais Externos, mais Show de bola. visitar lá os. De repente Sua escola. pegar um domingo desse para ir participar lá do Canicross. Pô, legal, E legal. eu Bacana. vou dizer para vocês aí que estão vendo, é um evento muito bacana, é um evento onde bem você frisado mesmo, interessante. onde e você eu quero tem uma onde exercitar você lá. não sei se vai. Fazer Vai aqueles 6 km. Não, que eu acho Da última eu vez acho- foi o Sidney, o Bruno, o pessoal do CEAP também foi lá. Pô, eu foi bem acho que legal, é melhor pô. a gente ficar lá no, como é o nome do parceiro lá teu Do Manduca lá. do Manduca, acho que a gente ficar comendo uma peixada Fica no no Manduca. Manduca, come peixe. Corre lá, a gente o nosso cameraman corre atrás dos cachorros lá. Eu acho mais viável do que a gente passar uma vergonha de ficar dentro do igarapé Vai ter, desse lá. né? Acho que não vai ser muito legal. Mas tirando a brincadeira aí, é um evento para todos da família. Eu digo porque eu fui com a minha filha, eu tenho acompanhado, é um projeto muito legal. Projeto do Canicross, porque você interage aí com a natureza, com os cães, uma atividade física, uma brincadeira ali bem saudável. O Peralta tem um cuidado lá Não, em Mosqueiro de fazer isso aí de uma forma bem bacana. legal. Eu que tenho 3 pets, que vai ser muito de bacana bola. levar ele para participar. Com certeza, com certeza. Então, Peralta, a palavra tá contigo, cara, aí, as tuas considerações finais, e é contigo. Valeu, meu chapa. Muito obrigado, Tony. Pô, parabenizar desde então essa ideia, né? Que eu acredito que ela é diferenciada, né? Principalmente aqui na nossa região. Existem outros podcasts de outros assuntos, mas um podcast canino, cachorreiro, né? Raiz. Papo e sinofilia, né? Só tem aqui realmente então essas coisas, essas criações,
né? Sempre vem do Bom Norte. Sempre vem do Bom Norte. E tem essa capacidade de inovar, isso é legal pra caramba. E aqui fica meus agradecimentos, né, pelo convite. Espero ter somado um pouco de conhecimento que a gente tem e com essa trajetória que a gente está seguindo, está galgando. Espero ter somado aí com alguns conteúdos que o pessoal que está assistindo vai assistir, né? Se tiverem dúvida, não deixem de perguntar. Isso, e Vai aproveita estar já, lá, vai deixa estar teus... lá, deixa teus contatos, vai estar Beleza. na descrição lá, deixa teu Arroba arroba. Peralta JR, né? Underline adestrador. Tá em todas as plataformas lá. Fala mais devagar aí, que ficou meio corrido. Arroba Peralta JR, Peralta Júnior, né? Peralta JR, underline adestrador. Peralta Beleza. JR, underline adestrador. Acompanha lá todo o Isso, trabalho, se né? você tiver com Facebook. dúvida, a gente direciona lá. Né? E eu acredito também que se vocês curtirem, né? Vocês vão. O YouTube acredita que o assunto é importante e vai com certeza entregar mais para outras pessoas, né? E acredito que essa é a ideia. A gente É o fomentar, engajamento, né? Engajamento. criar gerar esse engajamento né? aí. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez e é isso aí. Tamo junto. Show de bola. E é isso, galera. Então a gente vai chegando ao final de mais um episódio aí. Fique com Deus e muito obrigado. Até a próxima.